Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 11 de junho, e o tema que estudaremos será Tipologia como Profecia. Uma coisa que é muito comum quando vamos estudar a profecia bíblica e principalmente quando vamos usá-la, entendendo o princípio de interpretação historicista, que é o que nós estamos tentando desdobrar durante essa semana, aonde Deus vai agindo no decorrer da história, usando o princípio de interpretação dia a ano. Nós precisamos compreender agora os símbolos que vão aparecer no contexto da Bíblia. Há uma grande quantidade de símbolos que vão aparecer na profecia apocalíptica. Já mencionamos que a mensagem central que Deus queria transmitir ao seu povo no decorrer da história foi escondido através de símbolos para que esses livros não fossem destruídos pelos inimigos da igreja. Muitos deles olhavam para aquela grande quantidade de símbolos, não entendiam muito o que estava escrito por ali e deixavam que o livro permanecesse. Mas se a mensagem contida tanto nos livros de Daniel como também no livro do Apocalipse fosse escrita de maneira clara, sem qualquer tipo de simbologia, esses livros teriam sido destruídos há muitos anos e nós não teríamos a possibilidade de ser alertados para aquilo que foram as revelações que o Espírito Santo deu a esses profetas. Então, tamanha a importância dessa profecia apocalíptica que ela foi escondida dentro de símbolos. Mas, obviamente, que esses símbolos eles foram dados dentro de um sistema tipológico. O que é isso? Onde você tem um símbolo que é apresentado na Bíblia e mais tarde você vai ter o cumprimento desse mesmo símbolo. É o que a gente chama de tipo e antítipo. O tipo é o elemento, que é um elemento comum, faz parte da história, do dia a dia das pessoas e tudo mais. O que é o antítipo? É aquilo que esse símbolo representa. É algo menor, que faz parte do dia a dia, que não tem um símbolo importante em si mesmo, mas que é usado dentro da profecia apocalíptica como um símbolo, e quando ele encontra o seu cumprimento, então ele é visto como o antítipo. É o tipo e o antítipo. O tipo é o símbolo em si, o antítipo é o significado, o que ele representa quando ele encontra o seu cumprimento. Você vai encontrar muito disso no decorrer da Bíblia. O símbolo das profecias apocalípticas, como nós encontramos em Daniel e Apocalipse, tem um único cumprimento. Por exemplo, quando nós olhamos lá para o bode ele se cumpriu como sendo a Grécia. Então, o tipo era o bode, o antítipo era a Grécia. Era um reino singular. Daniel capítulo 8, verso 21 vai identificar claramente. O bode é a Grécia. Afinal de contas, o texto acabou deixando até escrito um nome, Grécia, para nós. Não tem como ser mais claro. Contudo, a tipologia, ela se concentra em pessoas, eventos ou instituições reais do Antigo Testamento, fundamentados em uma realidade histórica, mas que apontam para uma realidade maior no futuro. Ou seja, é algo pequeno que está lá atrás, mas que vai representar algo muito maior no futuro. O uso dessa tipologia como método de interpretação, ela vai chegar até Jesus Cristo, aos escritores do Novo Testamento, que usaram muito disso. Só para você poder ter aqui uma ideia, o nosso guia de estudos trouxe aqui uma série de símbolos que foram usados no Antigo Testamento, que é a ideia do tipo que encontra o seu antítipo. E eu queria usar alguns desses textos aqui junto com você para você poder entender isso. Porque sem essa ideia do tipo que encontra o seu antítipo, a gente não vai conseguir entender esses grandes símbolos, essa grande quantidade de símbolos que vai aparecer, né, nas profecias apocalípticas. Quer ver? Dá uma olhada em Mateus 12, versículo 40, para você ter uma ideia. O texto diz assim: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Olha que coisa interessante. Qual era o tipo aqui? Jonas passando 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, no ventre de um grande peixe, ok? Qual é o antítipo? Jesus passando 3 dias e 3 noites no seio da terra, dentro da sepultura. Então, o tipo é Jonas dentro de uma baleia, mas Jonas nem morreu. Jonas foi preservado de maneira miraculosa dentro do ventre do grande peixe, que depois acabou por vomitá-lo. Mas esse acontecimento histórico é tomado como um tipo
de um antítipo. O que é o antítipo? O antítipo é uma coisa maior, é o Filho de Deus vindo e ficando dentro da sepultura 3 dias e 3 noites. Um outro exemplo que vai ser apresentado aqui no nosso guia de estudos é João capítulo 19, verso 36, que vai dizer assim: e isso aconteceu para se cumprir a escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado. Que profecia, que escritura é essa? Quando um animal ia ser sacrificado no santuário, nenhum dos ossos desse animal podia ser quebrado. Ele tinha que estar completamente, ele tinha que estar inteirinho, os ossos tinham que estar inteiros. Agora, João vai dizer que assim como Jesus, com os ossos do cordeiro que eram sacrificados, eles não eram quebrados, isso representava uma coisa. Lembra quando Jesus estava na cruz? O contexto é esse aqui. O procurador romano queria que os corpos não ficassem pendurados no final de semana nas cruzes. E então as pernas dos prisioneiros eram quebradas para que eles morressem asfixiados logo. Eles quebraram as pernas dos 2 prisioneiros, o que estava à direita e à esquerda de Jesus, mas quando chegaram para poder quebrar as suas pernas, eles perceberam que ele já tinha morrido. E então as suas pernas não foram quebradas. E João vai dizer, isso aconteceu para que se cumprir a escritura, que nenhum dos seus ossos será quebrado. O cordeiro não tinha nenhum osso quebrado. Esse era o tipo. Qual era o antítipo? O antítipo era, o Messias quando morrer não vai ter nenhum osso quebrado também. Ele vai permanecer inteiro. Um outro texto que vai mencionar aqui, João capítulo 3, versos 14 e 15. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Jesus está conversando com Nicodemos aqui, ele vai usar um tipo. Qual era o tipo? Quando os filhos de Israel se rebelaram contra Deus no deserto, Deus permitiu que víboras venenosas atacassem o acampamento e muita gente morreu. Moisés clamou a Deus, Deus disse, faça uma cobra de bronze, uma serpente de bronze, coloque no alto de uma estaca e todo aquele que olhar para a serpente no alto da estaca vai ser curado desse veneno da serpente. E todas as pessoas que olhavam para a serpente de bronze eram curadas. A serpente não tinha nenhum poder em si mesmo, mas Deus estava tentando representar algo maior que aconteceria. E Jesus, quando veio como um ser humano, ele não veio revestido da glória que ele tinha na eternidade junto com o Pai. Ele vem como um ser humano, revestido de pecado, na carne pecaminosa. Ele não veio com tendência para o pecado, mas ele veio com um corpo enfraquecido pelo pecado. E ele se tornou pecado por nós, ele assumiu a culpa do pecado. Assim como a serpente representava o pecado do povo lá no deserto, e eles olhavam para ela e eram curados, e Jesus agora está dizendo assim, o tipo era a serpente lá do deserto, aquela cobra que colocaram no alto de um mastro. Assim como ela foi levantada, eu vou ser levantado. O tipo era a serpente, o antítipo era Cristo na cruz do Calvário. Portanto, era um símbolo que representava algo maior. E só mais um exemplo aqui. João capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse aqui é um dos textos mais clássicos, aonde João está dizendo aqui que aquele cordeiro que era morto, o cordeiro pascal que era morto, que representava, cujo sangue tinha impedido que os filhos de Israel fossem mortos no dia do extermínio, que o anjo passou pelo Egito e matou todos os primogênitos, aquele cordeiro representava Cristo Jesus. Portanto, João agora vai olhar e vai dizer, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado desse mundo. Qual era o tipo? Era o cordeirinho pascal, que era um animal de 1 ano, sem defeito, que era imolado e era comido pelas pessoas no dia da Páscoa. Mas qual era o antítipo? O antítipo era Cristo, que vinha para poder pagar pelo preço dos pecados da humanidade. Então, nessa mesma perspectiva, dentro da profecia apocalíptica, você vai encontrar alguns tipos que são cenas simples do dia a dia, ou às vezes elementos simples, como nós mencionamos aqui agora há pouco, um bode que representa o quê? A Grécia. Ou, às vezes é uma situação simples, é um símbolo simples que é tirado da vida cotidiana, mas que serve como chave para você poder compreender depois um outro elemento que vai aparecer dentro da profecia apocalíptica. Para isso você tem que conhecer as chaves que são apresentadas no decorrer da Bíblia. Muitas delas são dadas para a gente no Novo Testamento, outras são dadas já no Antigo Testamento. Essa é a ideia que nós chamamos na teologia de tipo
e antítipo. Sem isso, nós não conseguimos entender o sentido histórico da profecia apocalíptica. Vamos agradecer a Deus porque Ele deixou uma chave tão completa para nós na sua Escritura. Obrigado, Pai, porque na Tua Palavra encontramos tantas verdades importantes e ao mesmo tempo temos a possibilidade de compreender as chaves para podermos interpretar a Escritura através do tipo e do antítipo. Ajuda-nos a podermos compreendê-las para entendermos o tempo no qual estamos, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?